Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao nosso amigo Efraim, né? Que está deixando a aula muito mais acessível. Faz teu nome, meu pirraia! E a aula de hoje vai ser sobre o maior evento esportivo do planeta, né? Eu estou falando aí, os jogos de hoje vai ser sobre os Jogos Olímpicos, né? Mas antes, na aula de Vivi, que ela falou lá, colocou lá na atividade, a minha vai ser sobre o rugby, viu, professora? Rugby, modalidade olímpica. Vamos fazer esse podcast juntinho aí, viu? Fica ligado aí, vai vir podcast sobre o rugby, viu? Pois bem, como eu estava falando, a aula de hoje vai ser sobre os Jogos Olímpicos, né? E aí, a aula de hoje a gente vai ver os conceitos, a história, né, a evolução. Será que os Jogos Olímpicos, como a gente vê hoje, sempre foi o mesmo, igual da era antiga? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre esse universo, né? Mas antes, vamos lá, né? Conceituando o que significa os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos é considerado o maior evento do planeta, né? Esses Jogos Olímpicos também ele tem o objetivo de estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Pois bem, aqui a gente já percebe, já consegue perceber e tirar algumas questões extremamente importantes, né? Como, por exemplo, o maior evento esportivo do planeta. Isso mesmo. Os Jogos Olímpicos ele é o maior evento esportivo do planeta, né? E aí, logo após os Jogos Olímpicos, tem os Jogos Olímpicos, depois tem a Copa do Mundo e depois tem a Copa do Mundo de rugby. Olha o rugby aí de novo. Fica ligado que vai ter podcast sobre o rugby, viu, professora Vivi? Esse objetivo dele é sediar essa competição sadia entre os povos dos 5 continentes, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, quando a gente falar sobre os símbolos dos Jogos Olímpicos, né? Que aí a gente vai falar sobre essa competição sadia entre os 5 continentes. Os Jogos Olímpicos ele ocorre de 4 em 4 anos, né? E aí a gente vai ver aqui também que existem os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Olímpicos de inverno. Tem entre um e outro 2 anos, né? E aí, como vocês estão vendo aqui, os Jogos Olímpicos eles acontecem de 4 em 4 anos e são divididos entre os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Olímpicos de inverno, né? Que ocorrem com 2 anos de diferença entre si. Pois bem, os Jogos Olímpicos desse ano, que na realidade era para ser do ano passado, né? Que é em Tóquio 2020, e aí a gente só teve esse adiamento por conta da pandemia, né? Então, por conta desse período que a gente está vivendo de distanciamento social. É dizer que isso aconteceu uma única vez na história. E aí a gente já está vendo aí que já tem uma questão, né? E os Jogos Olímpicos de Tóquio, ele ficou, como eram os Jogos Olímpicos de 2020, né? Toda a sua estrutura, todo o seu marketing, todas as medalhas, tudo que está em volta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que está acontecendo em 2021, está com a marca de Tóquio 2020, né? Porque os Jogos eram para ser sediados ano passado. Ainda os Jogos Paralímpicos, né? Também separado entre Jogos de Verão e Inverno, destinados a atletas com deficiência. Pois bem, na aula retrasada, lembra lá naquela aula que a gente falou sobre dança e inclusão social, que aí eu falei sobre um termo que já não está mais utilizado, olha aqui, ó. Atleta com deficiência, né? Ou não atleta portador de deficiência. Por quê? Porque isso é um termo já ultrapassado. Porque quem porta alguma coisa novamente. Eu estou com o passador de slide, vamos supor que aqui é uma mesa, coloquei ele na mesa, pronto. Já não porto mais. E aí é bom a gente ressignificar
esse novo conceito, né? A professora Vivi falou sobre isso na aula passada. Eu acho que você se ligou qual era. Então, agora é atleta com deficiência, pessoa com deficiência, porque a pessoa, ela vem em primeiro lugar. Beleza? Mosca não, vi, benção. Os Jogos Olímpicos, de acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Pois bem, ele criou esses jogos para homenagear o seu pai, Zeus, né? E aí vai ter uma grande questão acerca disso, que aí a gente vai ter, fica ligado aqui nessa ideia de mitologia grega, né? De mitologia grega, que essa mitologia grega, no futuro, ela vai ser a ocasião para excluir os Jogos Olímpicos, né? Por extinguir por vários anos, né? Séculos. E aí, essa forma como a gente vê hoje, ela muda muito da forma como era que ocorria antigamente, né? Contudo, os jogos que ocorriam, que começaram a criar, né, lá na 2.500 anos antes de Cristo, por Hércules, em homenagem ao seu pai Zeus, mas só em 776 antes de Cristo que os atletas começaram a estar no ramo da história, né, a ficar escrito no seu legado, né, como vocês estão vendo aí, o que eu acabei de falar, né, contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são datados de 776 anos antes de Cristo, quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados, né? Mas é bom ficar ligado que os Jogos Olímpicos, como a gente vê hoje, com medalha, com mascote, com isso, com a tecnologia, com tudo isso, é extremamente diferente daquela época. Tranquilo? Naquela época não existia as medalhas de prata nem de bronze, né? E aí a gente tinha toda essa questão, né? Os Jogos Olímpicos, como eu falei, ele foi criado na Grécia, né? E aí ele se deu o nome por conta do Olímpio, né? Os Jogos Olímpicos, como eu falei, já conceituando, né? Assim, logo na conceituação dos Jogos Olímpicos, eu falei que ele tinha o objetivo de sediar competições, como é que eu posso dizer? Sediar as competições sadias, né? E aí a gente vai ver, desde a sua criação, lá em 2.500 anos antes de Cristo, que os reis, 3 reinos da Grécia, né? Ou seja, os reis de Ilha, de Esparta e de Pisa, eles aliaram-se para que durante os jogos houvesse uma trégua sagrada em toda a Grécia. Ou seja, aí a gente já vê a importância desse evento, né, para a sociedade, porque vocês veem aí 3 reinos brigando entre si, e aí eles dão uma trégua sagrada para fazer essa culminação desse evento que é atribuída aos deuses da Grécia, né, os deuses da mitologia grega. E aí a gente avança um pouquinho mais. É bom lembrar que a gente só teve, na história das Olimpíadas, assim, que a gente vai falar mais na frente, né, das Olimpíadas da era moderna, né, a gente viu que houve esse adiamento nos Jogos de Tóquio, de 2020 para 2021, e aí o que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi que nesse período ele realmente não ocorreu. Então, para vocês verem, né, que lá na Grécia Antiga, 3 reinos eles se uniram, não se uniram, mas deram uma trégua de paz durante os jogos, coisa que não ocorreu nem na guerra, né, nem na Primeira e na Segunda. Mas é bom a gente avançar um pouquinho mais. E esses Jogos Olímpicos, ele entra em declínio quando Roma dominar a Grécia, né? Ou seja, lá por volta de 146 anos antes de Cristo, né? Quando Roma ele domina o território da Grécia, e aí o esporte ele começa a entrar em declínio e a gente vai ver por quê, né? Porque por volta de
393 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio I, ele declarou que todas as práticas e cultos pagãos seriam eliminados. Pois bem, lembra lá no início que eu mandei ficar ligado na ideia da mitologia grega? É exatamente isso. Pelo fato desse imperador Teodósio I, ele se converteu ao catolicismo, ele começou e proibiu todas as práticas de cultos pagãos que envolviam naquela época. E posteriormente, o seu sucessor, em 426 depois de Cristo, né, o Teodósio II ordenou a destruição de todos os templos gregos. E aí, associado a esse mandato, né, a essa ordem do imperador com as condições climáticas, e aí os jogos eles passaram mais de 1000 anos sem ocorrer. E aí a gente vai ver que um esporte, um evento de grande porte, né, como esses Jogos Olímpicos, ele passa mais de 1000 anos, cerca de 1500 anos, sem acontecer. E é aí que a gente chega nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Mas antes, quais seriam as modalidades que ocorriam naquela época? Será que já existia rugby, como eu falei? Será que já existia skate, surf? Lá na Grécia, imagina, Hércules surfando, mandando um ollie no skate. Ó, não, naquela época existia primeiro a corrida, né? Logo em seguida, a gente tem o boxe. Posteriormente, o pentatlo. Olha essa imagem do pentatlo. E aí, o que é o pentatlo? O pentatlo são algumas modalidades dentro de uma só. Por exemplo, aqui a gente está vendo o cavalo para configurar o hipismo, né? A gente está vendo aqui um esgrima para fazer alusão à luta. A gente tem tiro, natação e a corrida. E aí faz o pentatlo, né? Que ainda existe nas Olimpíadas, que é o pentatlo moderno. E a luta olímpica, né? A luta livre, a luta que até hoje ainda tem. Mas, como eu falei a vocês, quem inventou os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Quem? Tu sabe? Tu não sabe? Não foi Billy não, viu? Billy da produção? Foi não, foi ele aqui, ó. Foi o Barão de Coubertin, né? Ou seja, o francês Pierre de Coubertin, que aí, tentando resgatar aquele espírito olímpico, resgatar aquela chama, né, do esporte olímpico, que naquela época ainda não tinha. O Barão de Coubertin, ele tenta trazer novamente o espírito olímpico, né? E aí ele demanda tanta energia nessa nova engrenada dos Jogos Olímpicos que ele acaba morrendo liso. Eita aí, ó. Barão depositou muita energia e muito dinheiro, né? Muito coraçãozinho de K-pop, ó. E aí já ele perdeu toda a sua fortuna, né? Mas ele foi extremamente importante para o que a gente tem do esporte olímpico moderno, né? Se hoje você assiste os Jogos Olímpicos, é graças a esse cara aqui, ó, que depois de séculos, ele vai lá e resgata todo esse espírito olímpico. E aí, em 23 de junho de 1894, com um plano de desenvolvimento que culminou na realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, que ocorreram 2 anos depois, ele criou o Comitê Olímpico Internacional. E aí vocês vão ver que a questão do símbolo das argolas, né, desses arcos interligados, que aí vai fazer jus mais na frente a gente vai ver isso, né? Vai fazer jus aos 5 continentes. E aí a gente vai ver um pouquinho
sobre essa ideia, né? Inclusive com a bandeira com fundo branco, né? Que o branco também faz parte dessa bandeira do Comitê Olímpico. Os primeiros Jogos da Era Moderna aconteceram 2 anos depois da criação do Comitê Internacional, como eu falei para vocês, em 96, em Atenas, na Grécia, né? Com a participação de 14 países e 241 atletas, sendo todos homens. E aí, mais na frente, alguns anos depois, vários anos depois, a mulher ela consegue o seu papel, né? Consegue fazer parte desses jogos, né? E aí ele teve 14 países e 241 atletas. E aí a gente vai ver que nos Jogos de Tóquio, que encerrou ontem, né? Dia 8, foram 11 mil atletas, né? 11 mil atletas. E aí a gente vê o grande salto qualitativo que a gente teve, né? E aí, agora não só entre homens, agora entre homens e mulheres, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do símbolo olímpico. Quais são esses símbolos olímpicos, né? Um dos mais famosos símbolos olímpicos das Olimpíadas são os aros olímpicos, concebido por Pierre de Coubertin, ou o Barão de Coubertin, né? Ele lança essa ideia desses aros interligados, cada um de uma cor e com fundo branco. Lembra lá no conceito, quando eu falei sobre a união dos 5 continentes? Pois bem, aqui está a união dos 5 continentes e a luta sadia, né? Inclusive, o Barão de Coubertin, ele tinha uma frase que até hoje é encorpada, né? Que a ideia dos Jogos Olímpicos é competir e competir com dignidade, né? Inclusive aí, se vocês... Fica uma indicação de filme Raça, e aí vocês vão ver, é sobre um atleta afro-americano que disputou as Olimpíadas em Berlim, no meio do Império Nazista, né? E aí, enquanto Hitler, que queria afirmar ao mundo essa supremacia branca, né? Ou seja, essa supremacia, você vê que o atleta, ele vai lá e quebra com toda essa ideia paia de Hitler, né? E aí, assiste lá, é um filme massa, vocês não vão se arrepender. Representando a união, como eu falei, dos 5 continentes, eles apareceram interligados sobre um fundo branco na bandeira olímpica, justamente para interligar, para criar essa ideia da paz entre os 5 continentes, né? Aqui a gente associa o azul à Europa, o amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Mas, para Pierre, o Barão de Coubertin, ele diz que essa é uma ideia, uma visão errada de se ver essa bandeira da cor a cada continente, né? Por quê? Porque para ele, o que interessa é que durante todas essas 6 cores, como eu estou dizendo, o azul, o amarelo, o preto, o verde, o vermelho e o branco da bandeira, ele quer dizer, ele fazer alusão de que uma dessas 6 cores, ela pelo menos uma vai estar em todas as bandeiras integrada ao Comitê Olímpico, né, como a gente vai ver posteriormente. Com as cores azuis, amarela, preta, verde e vermelho, foram escolhidas por serem comuns, olha o que eu estava falando, às bandeiras dos países membros do Comitê Olímpico Internacional, né? E aí, além de serem representação gráfica das competições, esses aros olímpicos, eles são a marca do Comitê Olímpico Internacional. Então, essa bandeira, ela nada mais é do que o símbolo da marca do Comitê Olímpico. Da mesma forma que a FIFA tem o seu, da mesma forma que a CBF tem o seu, a gente no Comitê Olímpico ele usa esse, e aí a gente tem essa associação do símbolo olímpico com
com a marca do Comitê Olímpico. E aí outro ícone dos Jogos Olímpicos é a tocha olímpica, né? Que sai da Grécia e é transportada por atletas e outros cidadãos até o local da notificação da abertura, né? Ou seja, essa ideia... Lembra que os Jogos Olímpicos ele surge na Grécia? Então, a sua primeira modalidade é a corrida. Para fazer alusão a isso, toda vez quando a tocha olímpica sai, ela sai da Grécia, percorre vários países, né? E várias cidades também, até chegar na cidade sede das Olimpíadas. Também é bastante conhecido pelo público os mascotes, né? Que são considerados olímpicos. Como, por exemplo, a gente vai ver aí a ideia desse mascote. E esse mascote, ele surge na Rússia em 72, né? E a partir daí é incorporado essa ideia do mascote, né? Esse de Tóquio, por exemplo, ele faz alusão foi uma seleção que tiveram, né? Um concurso, onde milhares de pessoas mandaram, e as crianças do ensino fundamental, ou seja, os alunos das escolas fundamentais de Tóquio, do Japão, eles escolheram a sua bandeira. Ou seja, se isso fosse no Brasil, você aí certamente ia entrar nessa escolha. Se ia escolher esse, se ia escolher o outro, e aí escolher o que fica mais bonito e o que você achou mais interessante que combine com os Jogos Olímpicos. Mas o que faz um esporte ser olímpico? Tu sabe? Então, um dos pontos fundamentais é a popularidade, né? Primeiro que, esse esporte ele tem que ser praticado em 40 países diferentes e em 3 continentes, também diferentes por mulheres. Aqui a gente está vendo uma representação do esporte olímpico, o rugby, que eu falei para vocês, que aí a gente vai ver com Vivi essa aula. Inclusive eu quero ver a tua, ver se tu vai falar sobre quais Jogos Olímpicos, qual esporte, qual modalidade olímpica para a atividade de Vivi, hein? Da professora de português da aula passada. Coloca lá que eu quero ver também, viu? Vou perguntar a Vivi depois. E pelos homens tem que ser praticado no mínimo por 75 países diferentes e 4 continentes. E aí algumas modalidades do esporte olímpico que a gente tem aqui. O rugby, como eu falei novamente, né? O esporte no qual eu gosto de jogo e pratico. Ele foi introduzido novamente nas Olimpíadas do Rio. E nesse ano tem o skate, o surf e tu sabia que vai ter break dance nas próximas Olimpíadas? Ah, vai ser massa! Vai treinando, viu? Vai treinando. E aqui também são algumas outras modalidades, né? Como badminton, basquete, boxe, ciclismo e milhares de outras modalidades que ocorrem durante esse evento. São mais de 300 eventos dentro dos Jogos Olímpicos, né? E aí a gente tem algumas curiosidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por exemplo, o Tóquio e as Olimpíadas, o Japão, ele sempre está inovando, né? Sempre deixa a gente com aquele olhazinho sobre a tecnologia japonesa, né? E aí uma dessas foi a transmissão online, ou seja, não tinha atleta, atleta tinha, né? Não tinha público, mas os atletas ganharam 5 links para ele distribuir entre as 5 pessoas para poder ter essa videoconferência antes de começar os jogos e depois também, né? Inclusive, se tu tá assistindo as Olimpíadas hoje, tu sabia que é por conta do Japão também, em 64, foi a primeira vez onde os Jogos Olímpicos foi transmitido mundialmente. Exatamente, 64, enquanto todo mundo estava assistindo os Jogos Olímpicos,
a gente estava aqui sofrendo com a ditadura. Para você ver como é que são as coisas. E aí tem atletas robôs. Esse atleta robô, em cada tempo de basquete, né? Ou seja, entre um tempo e outro, esse robô ele ficava fazendo cesta, né? Ou seja, acertou todas, porque ele é programado para isso, né? E aí já falei sobre o mascote, aquelas maquinazinhas sobre... nos Jogos Olímpicos desse ano, teve a participação de um atleta de 66 anos. Você vai ter atleta de 13 anos, como a nossa fadinha, que tira uma onda no skate, e a gente vai ter a atleta de 66 anos competindo no hipismo. Então, olha aí a união entre os atletas de todas as idades, de todas as nacionalidades, né? E a sustentabilidade, né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio foi as Olimpíadas mais sustentáveis da história, né? E aí tiveram camas feitas de papelão, medalha feita de sucata, né? De tudo material reciclável. Porque depois quando acabar os jogos, para onde vai? Né? E aí a gente tem que pensar justamente na sustentabilidade. E você fica esperto na aula da professora Vanessa e do professor Alami sobre sustentabilidade, viu? Pois bem, essa foi a aula de hoje, né? Essa aula vai para o YouTube logo, logo. Então vai lá, comenta, compartilha. E aí se ficou algum conceito que tu não conseguiu entender, revê a aula novamente, né? E aí se tu não conseguiu entender de novo, vai lá no teu professor da escola, diz: professor, eu vi aquela aula sobre os Jogos Olímpicos de Revo e pá. E aí, esse conceito aqui, ó, não ficou muito bem, não. Não ficou bem esclarecido. Se eu poderia me explicar melhor? Pois bem, essa foi a aula de hoje. Queria agradecer novamente a Efraim por deixar essa aula mais acessível, né? Espero que tenham gostado. Eu sou o professor Revoredo e até a próxima, benção.